nossos vídeos no canal do Instituto Corpo e Intenção, aqui no YouTube. Esses vídeos estão sendo gravados com a intenção de transmitir conhecimentos. Esses conhecimentos podem ativar o desenvolvimento humano e o desenvolvimento profissional e, consequentemente, podem favorecer as interações, as relações, favorecer bons encontros. Nós vamos seguir falando sobre o corpo, mas de qual corpo? O corpo natural? Aquele corpo que é acompanhado da frase tão comum usada por todos nós: fazer isso é natural para mim, faz parte da minha essência. Ou, outra frase: não dá para fazer isso desse jeito, não é natural para mim. Ou podemos falar sobre o corpo cultural, que é aquele corpo que tem seus interesses influenciados pela cultura e pelos códigos sociais, não tão natural assim, né? Ou sobre o corpo histórico, o corpo que tem seus registros e suas marcas desenvolvidos ao longo do tempo, um corpo marcado. Ou ainda podemos falar do corpo provisório, aquele que não para de se modificar e de se descobrir, o corpo transitório. No artigo As Infinitas Descobertas do Corpo, Denise Santana, historiadora, afirma que o corpo não para de ser descoberto e os conhecimentos sobre ele são provisórios, ou seja, se alteram, são criticados, são impermanentes. Podemos dizer então que os conhecimentos sobre o corpo serão sempre inacabados? Ao longo do artigo, ela vai apontando as seguidas redescobertas do corpo como um tema que teve seu disparo nos anos 60 e que chega aos anos 90 com marcas de esgotamento ao se definir por constantes redescobertas seguidas de críticas e novas redescobertas seguidas de mais críticas. Ao final do artigo, ela deixa o necessário questionamento sobre a importância da liberalidade de corpos singulares que pode nos levar para a ética de corpos coletivos. Segundo a minha compreensão, ela nos encaminha para alguma tensão que deve ser sustentada entre o corpo singular e o coletivo, uma tensão sustentada entre as diversas formas de unidades compostas por diversas partes. No artigo, ela ainda nos chama a atenção para as possíveis realidades de um corpo que, ao longo da história, se transformou numa entidade tão radiosa quanto outrora fora a alma. Num outro artigo da antropóloga Sônia Maluf, logo no primeiro parágrafo do artigo, Corpo e Corporalidade nas Culturas Contemporâneas, está escrito: o corpo está em cena. E ao longo de todo o artigo, ela vai nos provocando a pensar sobre as diferenças entre esse corpo dito como natural e esse corpo ditado pela cultura. O corpo é aquele que é natural ou o corpo é aquele que é cultural? O corpo será entendido como um objeto natural das ciências biológicas ou o corpo será entendido como aquele influenciado por elementos culturais e sociais, como um objeto de estudo legítimo das ciências sociais? Corpo cultural e natural, corpo histórico e provisório. Talvez a gente possa usar o e não o ou. Isso tornaria tudo mais simples? Não. Precisamos nos aprofundar nessa tensão entre as múltiplas compreensões de um corpo para que possamos afastar essas várias compreensões, afastar sem romper a conexão entre elas, e para que possamos também nos aproximar da compreensão desses múltiplos corpos sem fundir esses corpos. Essa ação de aproximação e afastamento nos informa sobre as múltiplas verdades distintas e coexistentes que precisam dialogar para a manutenção na vida dos corpos. Seja um corpo unidade, sejam vários corpos formando uma unidade coletiva. São dois movimentos simultâneos: afastar e aproximar. Simultâneo. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que eu me aproximo de algo voluntariamente, estou simultaneamente me afastando de outra coisa involuntariamente, ou vice-versa. Posso me afastar de algo voluntariamente e simultaneamente me aproximar involuntariamente de outra coisa. Saber sobre essa realidade que oscila entre ações voluntárias e involuntárias tem impactos sobre a movimentação, sobre as ações e não ações que serão provocadas e exercidas pelos corpos. Um corpo vivo acordado não pode engessar as suas direções e sentidos que ele pode tomar nos processos que envolvem a vida
e são envolvidos nessa dinâmica viva. O que eu estou dizendo é que um corpo, durante os acontecimentos da vida que vive, pode precisar se aproximar de algo e acabar por se afastar de outra coisa. Pode ser necessário a espera e desaceleração num sentido, enquanto no outro sentido acontece a ação e a aceleração. Essas ações simultâneas de aproximação de algo de modo voluntário, no caso, a aproximação da minha mão direita da minha mão esquerda, que acontece enquanto faço o afastamento de outro algo de modo involuntário, no caso, o afastamento da minha mão direita do meu ombro direito, por exemplo. Essa ação simultânea de aproximação e de afastamento oscila entre voluntário e involuntário, e o jogo que se forma nesse campo eu denominei de jogo de forças. Aqui, o jogo de forças foi exemplificado por meio de uma ação objetiva, mas ele está presente nas diversas ações e não ações do vivente entre viventes. O jogo de forças constitui as ações e é constituído nas ações de aproximação e afastamento de forças. Forças que circulam e são transmitidas entre os viventes. Isso tudo acontece entre ações voluntárias e involuntárias. Complexo? Sim, complexo. Quais são as forças que envolveram e envolvem a sua vida? Quais ações eram e não eram permitidas pela cultura de uma época? Quais as marcas deixadas pelo esvaziamento e preenchimento das excitações que circularam e as que não circularam pelo seu corpo? Entendo que Denise Santana nos apresenta reflexão sobre corpo histórico, que também é provisório. E Sônia Maluf nos apresenta reflexão sobre o corpo entre o agente e o sujeito da ação, ao mesmo tempo natural e cultural. A aposta que eu faço diante dos corpos com os quais me relaciono de algum modo é um despertar para o jogo de forças que atualiza constantemente nossos corpos e dão forma a eles. Isso acontece se e enquanto os viventes participam do e atuam no jogo. Jogando, esses corpos estabelecem uma relação constante entre unidade e partes. Regina Favre, no seu livro Do Corpo ao Livro, nos diz, logo no primeiro parágrafo, logo no começo do livro: este é um livro escrito em primeira pessoa, um corte num tempo e num momento da história social brasileira, no qual me situo como parte de um processo de mudanças em que o corpo se tornou um tema, um conceito importante, uma porta para uma vida mais autêntica. Para mim, Regina Favre diz muita coisa nesse pequeno parágrafo. Eu entendo que neste parágrafo inicial, a Regina já diz muita coisa. Ela afirma o compromisso com as próprias ações, ela nos informa que pretende manter um corpo a corpo com o leitor, ela nos aproxima da autenticidade contida nas experiências como algo que nos acontece. Ela nos aponta para determinado horizonte do que pode um corpo vivo quando é capaz de habitar suas próprias experiências. Ela se apresenta como uma vivente entre viventes. Regina nos encaminha para o corpo imerso na sua realidade autopoética e traz ela corpo em cena. Um corpo simultaneamente histórico e provisório, ao mesmo tempo natural e cultural. Ao longo do livro, ela apresenta um corpo que vibra no mundo a partir da sua realidade biológica adaptativa, ao mesmo tempo em que esse corpo pode criar mundo a partir das muitas experiências vividas ao longo de sua história pessoal e coletiva. Sob um recorte meu, entendo que ela nos apresenta um corpo que oscila entre vida minha e vida da gente. Um corpo que cria mundo ao mesmo tempo que é criado por ele. E oscila entre exigência e liberdade, entre alegria e tristeza, entre bem-estar e mal-estar. Voltamos, corpo cultural e corpo natural, corpo histórico e corpo provisório. Para o ambiente de cuidado alfa-corporal, o corpo é sempre um grande mistério que vai sendo desvelado ao longo de todo o processo terapêutico e educacional. Ou seja, o corpo nunca para de ser descoberto e segue se revelando nas suas camadas física, comportamental, emocional e cognitiva. O corpo vivo é aquele constituído de partes e devir partes, sendo que as partes já integradas e as partes ainda por serem integradas vão modificando a unidade. Essa unidade imersa nesses processos dinâmicos nunca está pronta.
unidade inacabada que vive prazeres e ameaças nos encontros e sua dupla face de desencontros. Quando cultura, biologia e história se somam à experiência dos muitos corpos partes que habitam um único vivente, todos esses elementos fornecem pistas sobre um corpo unidade. Desse modo, sensações, palavras e movimentos se unem, revelando um corpo sempre inacabado e capaz de se desdobrar, dobrar, desdobrar novamente, aparecer, esconder, aparecer, esconder. Além disso, elementos coletivos e singulares podem interagir quando a experiência acontece nos corpos e entre corpos. É a partir das experiências habitadas que uma pessoa se torna um vivente entre outros viventes. Deixo a importante questão. Viver as experiências como algo que nos acontece pode encaminhar um corpo singular para a liberalidade que o impulsiona para uma ética coletiva? Experiências compartilhadas de fato fazem o trânsito entre singular e coletivo acontecer? Nesse vídeo, junto com as menções às importantes autoras, trouxe alguns conceitos sistematizados no método Corpo-Intenção e na técnica de alfabetização corporal. Ambos, método e técnica, fundamentam o ambiente de cuidado alfa-corporal. A premissa básica que rege esse ambiente de cuidado é de que a vida humana acontece entre tensões permanentes e inconstantes, e o vivente humano, nesse sentido, vive uma realidade incurável. Essa noção de realidade incurável endereça nossas experiências para o cuidado e pode humanizar os sujeitos dos corpos. O sujeito da ação, ao habitar sua experiência e experimentar a oscilação dos estados corporais, pode aprender consigo mesmo e desenvolver gradientes de tensões, formando novas possibilidades para manejar os acontecimentos. Acontecimentos estes que envolvem o próprio corpo e o corpo dos outros. Vale ressaltar que o corpo de ambiente de cuidado alfa-corporal é o corpo que se desdobra. O corpo que se desdobra na realidade do agente em si, na distinção entre o sujeito e o agente da ação, na formação das duplas sujeito-agente e agente-sujeito do acontecimento e na multiplicação em 4 corpos em um: corpus físico, comportamental, emocional e cognitivo. Voltaremos a essa definição conceitual no próximo vídeo. Fiquem com a gente. Seguimos!